Nós estamos em nós estamos em um ano em que nós estamos um culto em que nós estamos celebrando a virada do ano. E toda virada de ano é igual, né? Nós chegamos ao limiar de mais um ano, nós chegamos ali, né, às portas de mais um ano. O relógio ele marca meia-noite, os fogos explodem, as pessoas se abraçam, elas se cumprimentam, elas fazem promessas, elas criam expectativas para o novo ano, elas fazem o calendário muda, e aí quando o calendário muda, elas fazem novos refletem sobre a sua vida e fazem novas conjecturas, novas projeções para a sua vida, e parece que tudo vai dar certo no ano que vem. Nós, às vezes, planejamos muitas coisas para o ano seguinte, parecendo que tudo vai dar certo, só que a experiência que nós temos com o calendário, a experiência que nós temos ao virarmos o calendário, não é a mesma, porque muitas das vezes o calendário muda, mas os corações não mudam. O calendário muda, mas as pessoas não mudam. O ano muda, mas as pessoas não mudam. As pessoas elas continuam com as mesmas dores, elas continuam com os mesmos problemas, elas continuam com os mesmos pecados. E isso gera frustrações. E isso faz com que nós possamos atravessar o ano. E toda a carga do pecado, todas as dores, tudo aquilo que nos envolve por conta do nosso pecado, atravessa o ano conosco sem pedir permissão. Nós fazemos várias projeções, o mundo faz várias projeções até o dia 31, e no dia 1º, já no dia 1º, muitas delas não conseguem ser cumpridas. E nos dias seguintes, e durante todo o ano, muitas delas também não conseguem ser cumpridas. E aí, isso gera em nós, em 2 ou 3 gerações, uma frustração muito grande. E aí, quando nós pensamos em um novo, quando nós pensamos em um renovo, as pessoas elas já se sentem fatigadas disso. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a promessa de mudança. Todo ano vamos recomeçar. Todo ano vamos virar a página. Todo ano vamos nos reinventar. Mas olha que paradoxo. Nunca nós tivemos uma geração tão frustrada consigo mesmo. Nunca nós tivemos uma geração de pessoas tão decepcionadas consigo mesmo. Nunca nós tivemos uma geração de pessoas tão desacreditadas de si mesmo. E essa é a realidade do ser humano. O ano pode mudar, mas o pecado, ele continua gerando culpa, ele continua gerando medo, ele continua causando injustiças e ele continua levando as pessoas à morte. À morte. Então, às vezes, a virada de um calendário é simplesmente a constatação de que tanto faz em 2025 como em 2026, você vai continuar caminhando a triste realidade de viver ao lado do pecado, de viver cometendo pecado. Mas é nesse contexto, certo? É nesse cenário que o Evangelho entra. É nesse cenário que o Evangelho vai se apresentar como as boas novas para mim, as boas novas para você, as boas novas para todos nós. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela não nos convida para olhar simplesmente para o calendário. Ela não nos convida a olhar simplesmente para a hora. Não. Ela nos leva a olhar mais profundo que isso. Ela nos leva a olhar mais longe que isso. Ela nos leva a olhar para Cristo. Ela nos leva a olhar para a cruz de Cristo. É assim que a palavra de Deus faz conosco. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós não olhamos para um futuro incerto. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós não olhamos para um 2026 de mais um ano de lutas e no final derrota. Quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos para a obra consumada por Cristo Jesus. Já está feito. Já está feito, nós precisamos entender, nós precisamos abraçar, nós precisamos desfrutar da graça do Senhor que se derrama sobre nós. Então, esse é o propósito de nós esta noite. Quando nós pensamos eu quero refletir com você, eu quero caminhar com você, para nós não pensarmos em tudo novo de novo.
mas para nós pensarmos em um novo, para nós pensarmos naquilo que de fato é novidade, naquilo que de fato é transformador. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler 4 versículos, vamos pensar apenas em 4 versículos hoje, certo? É claro, expositivo e não temático, né? A gente põe um tema aí para abrilhantar aí o dia, né? Mas vamos ver de forma expositiva esse texto, quando ele fala, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3:1 vai dizer o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Com Ele em glória. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Esse texto ele vai nos trazer 3 novidades. Ele vai nos trazer 3 renovos, ele vai nos mostrar o que de fato é novo, o que de fato é transformado, o que de fato é mudado, porque nós lemos em Apocalipse, logo no início do nosso culto, que Jesus diz para a igreja: eis que eu faço nova todas as coisas. O que Cristo faz novo em nós? Como nós podemos entrar em 2026 de uma forma renovada? Como nós podemos entrar em 2026 pensando no novo de fato? Não simplesmente numa expressão que todo mundo usa, que é tudo novo de novo. Tá? Como que nós vamos pensar? A primeira coisa, o primeiro renovo, a primeira realidade, a primeira transformação, a primeira coisa que Cristo faz na nossa vida é nos dando uma nova natureza. Uma nova natureza. Não tem como você experimentar o novo de Deus. Não tem como você experimentar um novo de verdade se você não for ressuscitado com Cristo. Se você não for ressuscitado com Cristo. Não tem como você ressuscitar com Cristo se você não morrer para este mundo. Se você não morrer com Ele. O texto mesmo diz, porque nós morremos com Ele. Por isso com eles nós fomos ressuscitados. Então Paulo está escrevendo aos Colossenses. E quando ele escreve, ele começa o seu texto, né? Ele começa o versículo 1 falando justamente isso. Ele diz: portanto, se vocês fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Então essa afirmação, ela nos faz pensar. Ela nos faz pensar. Qual que é a primeira reflexão? Porque final de ano, né, nós somos inevitavelmente levados a pensar na nossa vida, a pensar no ano, o que foi que nós fizemos nesse ano, como foi o 2025. 2025 eu vivi ressuscitado por Cristo. Porque esta é a primeira reflexão que Paulo faz. Se você ressuscitou com Cristo, se você já foi transformado por Cristo, se você já está vivendo esta nova natureza ao lado de Cristo, isso serve para você, meu irmão, e é uma verdade muito grande, porque se você ainda não ressuscitou com Cristo, se você ainda não foi transformado por Ele, este é o momento, esta é a hora, este é um instante para você pensar em toda a sua vida, não somente em 2025, mas para você pensar em todos os anos da sua vida que você tem vivido sem Cristo, ou você tem vivido sendo enganado ou enganada, achando que estava com Cristo. Mas, para você andar com Cristo, para você viver o novo com Cristo, você precisa ser completamente transformado por Cristo. O cristão, ele não é alguém que vai de ano em ano tentar ser melhor. O cristão é alguém que está unido com Cristo, que morreu e ressuscitou juntamente com Cristo e está com Cristo todo o tempo e o tempo todo. Todo o tempo, o tempo todo. Assim é o cristão. Às vezes as pessoas batem no peito e dizem que são cristãs, quando elas nem de fato andam com Cristo, quando elas nem de fato conhecem a Cristo. E aí eu pergunto a você, meu irmão, você, minha irmã, que por esse ano afirmou diversas vezes ser cristão, neste ano você realmente andou com Cristo?
Nesse ano você realmente andou em novidade de vida com Cristo? Você aproveitou este novo? Porque muitas pessoas ouvindo o pastor falar poderiam ter dito assim: mas esse novo já é verdade na minha vida, mas isso aí já é realidade na minha vida. Quanto que isso é realidade na sua vida, meu querido irmão? Para que nós possamos pensar na novidade de Deus, no novo do Senhor na nossa vida. O quanto isso já é verdade? Porque o verbo aqui, se fostes ressuscitado, o verbo ele já está no passado. Por quê? Porque é algo que já se espera. É algo que já se espera de pessoas que querem experimentar o novo. Você quer experimentar o novo? Você quer experimentar uma vida nova? Você quer mudar de vida? Então a primeira coisa que se espera é que você esteja completamente nas mãos do Senhor. Que você esteja completamente entregue ao Senhor. Próprio Romanos, como eu já falei, próprio Romanos diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte, para que com Cristo fôssemos ressuscitados dentre os mortos, para que assim nós possamos andar em novidade de vida, para que assim nós possamos andar em novidade de vida. Então, irmão, a primeira pergunta para nós pensarmos, a primeira reflexão que nós temos que fazer para nós experimentarmos o novo de verdade e não o novo de novo, é: quem eu sou com Cristo? Quem eu sou com Cristo? Quem é você com Cristo? Você é um servo do Senhor Jesus? Você é um crente no Senhor Jesus? Você obedece a esse Cristo? Você caminha com esse Cristo? Você fala constantemente com esse Cristo? Você serve a este Senhor? Quem é você com Cristo? Quem é você? Porque Paulo está dizendo assim: eu vou falar uma coisa para vocês. Se é que vocês ressuscitaram com Cristo, se é que vocês estão vivendo uma novidade de vida com Cristo. Então não é que o pastor aqui não está querendo levantar uma dúvida se você é crente ou não. O pastor está querendo que você reflita sobre como você está sendo um cristão. E se você ainda não é um cristão, está na hora, é agora. Para você viver o novo na sua vida, você precisa hoje entregar a sua vida, você precisa hoje se jogar nos braços desse Jesus. Imagina a virada do ano, marcar o dia em que você se jogou nos braços de Jesus. Toda virada de ano, quando as pessoas disserem: ano que vem vai ser uma nova vida, você vai lembrar: nova vida para mim foi lá em 2025, quando alguns minutos antes de 2026, eu me joguei nos braços de Jesus, e eu já iniciei 2026 uma nova vida completamente transformado, porque eu fui para um culto, e nesse culto eu ouvi que Cristo faz novas todas as coisas, e Ele me fez completamente uma nova criatura. Queria eu que essa fosse a sua história, que essa fosse o seu relato, esse fosse o seu relato, seu testemunho lá na frente. John Stott ele já afirma em um dos seus livros que a santidade cristã não é uma tentativa de se tornar algo melhor. Algo melhor. É o que as pessoas fazem ano após ano. Ano após ano as pessoas tentam se tornar algo melhor. Elas fazem planos para se tornarem algo melhor. Mas a santidade cristã é uma resposta obediente àquilo que Cristo fala para você todos os dias do ano. Cristo não quer fazer de você uma pessoa melhor do dia 31 para o dia 1º. Cristo quer fazer de você uma pessoa melhor todos os dias da sua vida. O que tem mudado todos os dias da sua vida? Como você tem experimentado este novo todos os dias da sua vida? Como você tem vivido essa novidade de vida todos os dias da sua vida? Se você tem vivido isso, e aí Paulo vai continuar falando para você. Paulo vai continuar conversando com você, e Paulo vai dizer nos versículos seguintes: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nessas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. O apóstolo Paulo aqui está usando dois verbos bem claros: buscar e pensar, certo? Por quê? Porque buscar envolve direção. Buscar envolve desejo, buscar envolve prioridade. Paulo está dizendo assim: meu querido, se você quer experimentar o novo, você já é uma pessoa transformada, você já tem uma nova natureza em Cristo Jesus, e em 2026 você quer experimentar o novo de Cristo, então busque as coisas do alto, dê prioridade às coisas do alto, que a sua direção seja para as coisas do alto, que o seu desejo seja para as coisas do alto.
Deseje as coisas de Deus, busque as coisas de Deus, ande na direção das coisas de Deus, dê prioridade às coisas de Deus para que você possa experimentar o novo na sua vida. Mas ele não usa só o verbo buscar, ele fala também do verbo pensar. E o verbo pensar envolve uma mentalidade, o verbo pensar envolve uma cosmovisão, o verbo pensar envolve sentimentos, pensamentos, reflexões interiores. Então Paulo está dizendo o seguinte: além de você desejar as coisas de Deus, você precisa pensar nas coisas de Deus, você precisa planejar as coisas de Deus. Os seus planos, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está conosco hoje, os seus planos têm que ser os planos de Deus para que você possa experimentar algo novo de verdade em 2026. Não dá, porque se você não fizer isso, aí sim, será tudo novo de novo. Tudo novo de novo. Se você quer uma novidade, se você quer algo real, se você quer que se faça nova todas as coisas na sua vida, dê prioridade às coisas de Deus, mas pense naquilo que é do alto, planeje os planos de Deus, sonhe os sonhos de Deus, acredite na palavra de Deus, viva conforme as diretrizes do Senhor. A vida cristã, ela não é uma vida ao léu, você não levanta a mão para o céu e você não levanta a mão para cima e diz: eu aceitei Jesus, e Jesus disse assim: agora você vai ter que fazer isso, e se vire. Não, a vida cristã é uma vida reorientada a cada dia. E isso é a prova do amor e da misericórdia de Deus para com todos nós. Porque se eu perguntasse para você o que você precisa fazer para ser uma pessoa correta aos olhos de Deus, muito provável que você vai me dizer. Mas Deus, Ele te ama tanto. Deus, Ele cuida de você com tanto carinho, com tanto amor. Ele te ama de tal maneira que todos os dias Ele está te orientando. Todos os dias Ele está falando contigo, todos os dias Ele está te instruindo nas Sagradas Escrituras, com as Sagradas Escrituras, através das Sagradas Escrituras. E para falar de todos os dias, aí eu abro um parêntese aqui bem rapidozinho, 2 minutos, para falar de um programa que nós vamos fazer, vou lançar a partir de amanhã no nosso grupo da igreja, para nós fazermos a leitura bíblica anual. Todos aqueles que quiserem ler a Bíblia toda durante o ano vão poder acompanhar este programa e nós todos leremos, mas não vai ser uma leitura ao léu também. Terá momentos em que nós vamos nos reunir para fazer uma resenha sobre o que nós estamos lendo. Quem sabe no final de um livro nós vamos ter um momento ali para debatermos sobre aquele livro, para pensarmos juntos sobre aquele livro. Não é um questionário, não é uma tarefa, não é uma prova. É simplesmente um momento para nós aprendermos ainda mais. Então, a partir de amanhã, vai estar no grupo já o programa, já os primeiros versículos, para que você possa ler. O pastor vai ler junto com você, nós vamos ler a Bíblia juntos aí. E quem sabe, no finalzinho de setembro, a gente já vai estar terminando a Bíblia. Você vai ver, não precisa do ano todo, não. A gente vai ler bem pouquinho por dia, mas no finalzinho de setembro, a gente já vai estar terminando as Escrituras para a honra e glória do Senhor, tá bom? Então é uma leitura, não é um estudo, é uma leitura, mas nós teremos momentos de estudos ainda na nossa caminhada durante este ano. Mateus, ele diz bem claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, O problema do pecado não é apenas fazer as coisas erradas. O problema do pecado é buscar as coisas erradas. O problema do pecado é gostar das coisas erradas. Esse é o problema. Esse é o problema de muitas pessoas, porque elas gostam das coisas erradas. Elas ainda sentem prazer nas coisas erradas. E aí o pecado acaba envolvendo essas pessoas. Por isso que Paulo diz, mude a sua mente. Mude a sua mente. Certo? Mude os seus hábitos a partir da transformação da sua mente, certo? Mude os seus hábitos, a maneira como nós pensamos, e aí isso Parker diz, né? Ele fala em um dos seus livros, a maneira como nós pensamos define o tipo de cristão que nós somos. Como que você tem pensado? Você já parou? Fica até redundante, né? Mas vou ter que falar assim. Você já parou para pensar em como você tem pensado? Você já parou para conjecturar? Você já parou para elucubrar as coisas que você tem pensado? Já parou para isso? Certo? Porque a maneira como nós pensamos, as coisas que nós pensamos,
define o cristão que nós somos. No que você tem pensado? O que é prioridade na sua vida? Prioridade na minha vida, pastor, são os meus filhos. Então você é um cristão que põe os seus filhos no lugar de Cristo. Prioridade na minha vida, pastor, é a minha esposa. Então você é um cristão que põe a sua esposa no lugar de Cristo. Às vezes as pessoas elas nem são anticristo, elas são colocadas como anticristo. Né? Porque anticristo é todo aquele que se coloca no lugar de Cristo. Né? Aí as pessoas têm maior medo do anticristo. E às vezes nós criamos o anticristo dentro da nossa casa. Porque nós colocamos alguém no lugar de Cristo. Certo? Nós colocamos alguém no lugar de Cristo. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Busque as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Se os nossos pensamentos estiverem em Cristo, certo? Nós estaremos vivendo em novidade de vida. Nós estaremos vivendo o novo. Nós estaremos experimentando o novo. Então, meus irmãos, Paulo está deixando bem claro, quais são os passos para nós vivermos o novo. Paulo está deixando bem claro o que nós precisamos ser e o que nós precisamos fazer para viver esta novidade de vida. E não para viver tudo novo de novo. Porque se tem uma coisa que cansa, que nos faz desanimar, é o dezembro na vida de um crente que não é comprometido com o Senhor. E tem muitas igrejas que têm o costume de fazer exame de consciência, né? Tem lá o questionáriozinho com o exame de consciência, né? Ali as perguntas, e aí você começa a responder, e aí às vezes você responde, às vezes as pessoas não são nem honestas quando estão respondendo, às vezes as pessoas respondem aquilo que elas queriam ter feito, a maneira como elas queriam estar, mas elas sabem, no fundo o coração delas pesa, no fundo o coração delas dói, porque elas vão fazer um exame de consciência, elas vão ver que estão sendo cristãs relapsos. Elas vão ver que estão sendo representantes de Deus em um lugar. Elas vão ver que estão sendo embaixadores de Deus em um lugar que passaram 365 dias sem falar desse Deus para alguém, sem representar devidamente esse Deus. Essas pessoas elas começam a se frustrar, elas começam a se desanimar. E Deus está dizendo, o que você precisa é ser transformado. O que você precisa é acreditar que você foi transformado. O que você precisa é acreditar que você é uma nova criatura. Você não é simplesmente um cristão, porque o cristão não é alguém que muda os seus hábitos. O mundo tem tentado convencer as pessoas dessa forma. O mundo tem tentado mostrar que ser crente é alguém que fazia uma coisa e não faz mais. O mundo tem tentado mostrar que ser crente é alguém que pensava em alguma coisa e não pensa mais. Que ser crente é alguém que prejudicava o próximo e não prejudica mais. Não é isso. Crente é alguém que foi completamente transformado pelo Senhor. Crente é alguém que teve os seus pensamentos, que teve a sua mente mudada pelo Senhor. Mas pastor, isso ainda não aconteceu comigo, está acontecendo com você. Preste atenção em você mesmo. Eu até chego ao ponto de dizer, escute a você mesmo. Porque às vezes nós não nos escutamos, às vezes o pecado nos chama e nós dizemos para nós mesmos. Às vezes o pecado chama você e você diz para você mesmo, rapaz, não vai não. Rapaz, tu já sabe onde é que isso aí vai dar, tu já teve nesse caminho, tu já sabe o que te espera na curva do caminho, não vai. Mas você acaba indo, nós não ouvimos a nós mesmos. Para que isso mude, para que isso seja transformado, para que a gente possa sim viver uma vida cristã transformada, viver o novo, nós precisamos buscar as coisas do alto. Nós precisamos dar prioridade às coisas do alto. Nós precisamos pensar nas coisas do alto. O que tem ocupado os seus pensamentos? Certo? O que realmente governa? O que realmente governa as suas decisões? O que orienta as suas decisões? Ambição própria? Ambição pessoal? A família, olhar para a família, agradar a família, certo? Isso é errado, pastor? Não é errado, contanto que você esteja agradando a família do jeito que Deus queira
Que Deus quer que você agrade a sua família, que você deseje uma prosperidade na sua vida do jeito que Deus quer que você deseje prosperidade. Que você busque sucesso na sua vida, sucesso financeiro, sucesso profissional, sucesso acadêmico, da maneira como Deus quer que você busque sucesso acadêmico. Nós estamos aí na nossa cidade às portas de um concurso. Como que você tem estudado? Estudado do jeito que Deus quer? Esta realmente é a vontade de Deus para a sua vida? Mas pastor, não pode. Como é que pode? Será que Deus não deseja que eu faça o concurso? Será que Deus não deseja que eu seja um profissional de destaque na cidade? Não sei. O que Deus deseja? O que Deus deseja para você? Você já parou para pensar, Senhor, eu esperava esse concurso, Senhor. Eu esperava isso, chegou, e agora, Senhor, o que você quer que eu faça? Ou você está só dizendo assim, ó Deus, faz tempo que eu estudo e o Senhor me abençoe. Me abençoe, eu vou estudar. Até parece que a gente chega para o Senhor e diz assim, Senhor, eu vou estudar e o Senhor tem que me ajudar. O Senhor tem que me ajudar, porque se perder essa oportunidade, não sei nem quando vem outra. Certo? O Senhor me ajuda aí, dê um jeito de me ajudar, eu vou fazer a minha parte e o Senhor faça a sua. Não somente no exemplo do concurso, mas na nossa vida também. Na nossa vida também. Quantos planos você fez? Quantos projetos estão à sua porta, batendo à sua porta aí para entrar na sua vida em 2026? O que tem ocupado os seus pensamentos? O que governa as suas decisões? Precisa ser Cristo. Precisa ser Cristo. Precisa ser o Senhor. Precisa ser o Senhor. Outra novidade de vida que nós temos, além dessa, e Paulo continua falando sobre isso, né? A primeira novidade é que Paulo diz que você precisa ser transformado por Cristo. Você precisa ressuscitar com Ele. Se você ressuscitar com Ele, você vai conseguir experimentar o novo. Você vai conseguir experimentar novidade de vida. Vai conseguir andar em novidade de vida. 2026 vai ser diferente para você. Se você buscar as coisas do alto, 2026 vai ser diferente para você. Se você pensar nas coisas do alto, 2026 vai ser diferente para você. Mas tem mais uma coisinha que você precisa fazer para que você tenha um ano de 2026 super abençoado. E você esteja no final do ano reluzente, pulando de alegria, louvando ao Senhor pelo ano. Você precisa ter a segurança, você precisa ter segurança no Senhor. É o que Paulo continua no seu texto, quando ele diz assim, porque morrestes e a vossa vida está oculta, certo? Juntamente com Cristo em Deus, com Cristo em Deus. Nós precisamos viver escondidos em Cristo. Nós precisamos viver ali ao lado de Cristo, protegidos por Cristo, à sombra de Cristo. Nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Primeiro nós precisamos morrer. Primeiro o velho homem precisa morrer. Precisa morrer. Seus pensamentos, o que ainda tem do velho homem? O velho homem ainda está tentando sobreviver. Ele ainda está tentando respirar dentro de você. O que ele ainda te fala? O que ele ainda te faz fazer? O que ele ainda te faz pensar? Abandona isso, faz com que isso seja morto. Faça com que isso seja aniquilado. Joga isso fora, porque o velho homem, a velha mulher só vai levar você para o pecado. E nós já sabemos quais são as ações e qual é o destino e quais são as consequências dessa velha vida. Ele precisa morrer. O velho homem precisa ir embora, precisa se acabar, precisa ser completamente aniquilado. E para isso, nós precisamos estar à sombra de Cristo. Para isso, nós precisamos estar escondidos em Cristo. Para isso, nós precisamos morrer com Cristo. Você precisa ressuscitar? Você precisa ter uma vida profissional melhor que a que você tem? Você precisa ter uma bênção na sua vida conjugal? Muitas coisas precisam ser jogadas fora. Muitas coisas precisam ser abandonadas, muitas coisas precisam ser transformadas, e muitas dessas coisas você gosta. São coisas que você se apegou, é uma dor de estimação, é uma mácula de estimação, é uma ferida de estimação, mas isso precisa ser sarado, isso precisa ser aniquilado. E Paulo ele conclui a promessa dizendo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestos com Ele, e isso em glória. Aí está a nossa esperança, aí deve estar o nosso pensamento, aí deve estar os nossos propósitos, aí deve estar os nossos planos. Aí deve estar o nosso olhar em Cristo, esperando, porque se você morrer com Cristo, se você abandonar por Cristo, se você renunciar por Cristo,
2026 será um ano completamente diferente. Será um ano abençoado. Muitas pessoas se vestem de cores diferentes nas expectativas de que as cores façam algo por elas. Muitas pessoas põem caroços de uva no bolso, né? Eu conheço uma pessoa que só passa o ano com caroço de uva no bolso, por causa disso, por causa daquilo. E aí tem várias superstições, tem várias coisas para a virada do ano, para que o ano seja melhor. Nada disso é eficaz. Agora, experimenta passar o ano convicto de que você é uma nova criatura. Experimenta passar o ano abraçado com Cristo. Experimenta passar o ano louvando ao Senhor, se comprometendo com o Senhor para o ano seguinte. Aí você vai ver uma novidade de vida. Aí você viverá essa novidade de vida. Mas para isso, você precisa abandonar preconceitos. Para isso você precisa abandonar muitas das vezes a religiosidade. Para isso você precisa abandonar muitas das vezes a cultura. Tudo isso tem que ficar em 2025. Para você viver um 2026 diferente, muitas coisas precisam ficar em 2025. Coisas que você aprendeu desde criança. E logo que as pessoas aprendem, né, que pau que nasce torto, morre torto, até a cinza é torta, mas não é assim não. Jesus diz: eis que faço nova todas as coisas. Então muitas coisas têm que ficar em 2025. O que você precisa deixar em 2025? O que você precisa a partir de amanhã? A partir de daqui a pouco, né? O que você precisa a partir de daqui a pouco? Não fazer mais, não falar mais. Ou o que você precisa fazer que você não estava fazendo em 2025? Grandes desafios são postos para nós. Grandes desafios, e não são nossos, são desafios de Cristo. São desafios de Cristo para nós confiarmos, para nós nos entregarmos, para nós servirmos a este Senhor. Então, a história ela continua caminhando. A história ela continua seguindo. A história ela continua acontecendo. E nós fazemos parte dessa história. Nós não ficamos em 2025. Nós vamos para 2026. E nós temos que chegar em 2026 sendo transformados segundo a renovação da nossa mente. Como assim o apóstolo fala e como assim Cristo faz em nós. Eu não me atrevo a perguntar o que Deus tem falado para você, o que Deus tem feito você pensar, porque aí você iria passar muito tempo aqui falando sobre isso. Use esses pensamentos, priorize esses pensamentos, escuta o Espírito Santo te falando, pede para Ele te falar. Para ouvir o Espírito Santo, para ouvir, certo? Com certeza 2026 vai ser um ano muito abençoado, com certeza 2026 vai ser um ano completamente diferente daquilo que você esperava. Paulo já diz em Romanos que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Você quer experimentar? Você quer experimentar esta glória? Você quer experimentar esse novo de Cristo? Você quer experimentar essas bênçãos de Cristo? Você vai esperar? Você quer experimentar isso em 2026 ou você vai esperar o arrebatamento? Seria bom que a gente já experimentasse em 2026. Então deixa em 2025. Deixa a preguiça espiritual. Deixa o medo de evangelizar. Deixa o pensamento de insuficiência, de impotência ao falar de Jesus para uma pessoa. Ou pelo contrário, leva contigo esse pensamento de impotência. Mas saiba que quando você for falar, o Espírito Santo vai estar na tua frente. O Espírito Santo ele vai estar traduzindo as tuas palavras em palavras que vão convencer o coração das pessoas que estão te ouvindo. O Espírito Santo ele vai convencer o teu ouvinte da verdade e da justiça. Acredita que todas as vezes que você colocar o pé para fora da sua casa para falar de Jesus para alguém, serão 2 pés, será 2 marcas. O Espírito Santo vai estar contigo e ele vai falar para as pessoas das quais vocês acham que está falando. Acredite nisso, deixa esse medo para 2025, certo? A falta de compromisso, a negligência com a palavra do Senhor, negligência com a oração, deixa isso em 2025. E a gente aqui não está falando de fazer novas resoluções, não.
Porque o nosso Deus, ele não, esse novo de Cristo não está se relacionando, não está falando de novas resoluções, não. Está falando de diferença, de tudo novo realmente. Não é tudo novo de novo, é uma novidade real, é uma novidade eterna de vida, uma novidade eterna de comportamento, uma novidade eterna de prioridade para mim, de prioridade para você, de prioridade para a igreja. Não sei quantos planos você já fez. Não sei em quais desses planos você colocou o Senhor para 2026. Mas eu tenho uma coisa para falar para você. Em todos os seus planos o Senhor deve estar presente. Sabe por quê? Porque naqueles em que o Senhor não estiver presente, você está muito fadado a falhar, certo? É muito propício que esse plano, que você não atinja o objetivo que você queria. E se você colocar o Senhor, se você planejar os planos de Deus, se você sonhar os sonhos de Deus, se você colocar os seus planos, os seus projetos nas mãos do Senhor, e você receber esses projetos renovados pelo Senhor, é muito provável que você também não atinja os seus objetivos, porque você vai ultrapassar, porque Deus vai fazer muito mais do que você imagina, Deus vai fazer muito mais do que você espera, Deus vai te dar muito mais do que você pede. Quantas pessoas poderiam levantar a mão nesse instante e dizer: Senhor, pastor, em 2025, eu pedi ao Senhor, eu coloquei no início do ano, nas mãos do Senhor, o plano de fazer isso, e o Senhor fez muito mais do que eu pedi, pastor. O Senhor fez muito mais, eu estou recebendo, eu estou começando a receber, ou eu já estou recebendo, ou eu ainda estou recebendo as bênçãos daquilo que eu pedi ao Senhor. Isso tudo é novidade de vida. Essa é a novidade de vida que Deus propõe para nós. Mas para nós termos essa novidade, para nós vivermos essa novidade, nós precisamos ser transformados por Cristo. Precisamos buscar as coisas do alto, precisamos pensar nas coisas do alto e precisamos estar à sombra de Cristo todos os dias da nossa vida, em todos os instantes da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos estar à sombra de Cristo. O mundo ele vai celebrar essa virada de ano com fogos, né? Já vários lugares do mundo já soltaram fogos aí por conta do fuso horário, né? Então vários lugares do mundo já celebraram essa virada de ano com fogos, outros lugares ainda vão celebrar. Milhares e milhares de pessoas estão fazendo promessas. Milhares e milhares de pessoas estão se abraçando a expectativas passageiras. Mas hoje, eu chamo você, igreja. Hoje, eu convido você, igreja, a celebrar algo intimamente maior. Algo bem maior que tudo isso. Algo bem mais explosivo que os fogos. Celebrar a sua vida com Cristo. Celebrar a novidade de vida com Cristo. Entregar-se, sim, completamente a esse Senhor. Deixar-se ser transformado. Deixar que Cristo possa continuar essa transformação na sua vida. Na sua vida. Talvez você seja uma das pessoas que estejam prestes, sendo crente ou não, sendo cristão ou não, talvez você seja uma das pessoas que estão prestes a entrar em 2026 cansados, frustrados, espiritualmente frio, infiéis, certo? Porque, como eu já falei aqui, né, dos primeiros passos do doente, de quem está doente, é reconhecer que está doente para que possa tomar o medicamento e ficar bom. Porque se eu acho que não estou doente, não preciso tomar remédio, eu vou morrer achando que não estou doente. Mas eu estou doente e eu vou morrer. Então se você está cansado, se você está sobrecarregado pelo mundo, se as paixões desse ano, se as pressões desse ano, se os impulsos desse ano fez de você uma pessoa infiel, fez de você uma pessoa que já não acredita mais em você, a boa notícia é para você que a esperança, que a nossa esperança, ela não está em um horário. A nossa esperança não está de 23 para 0 horas. A nossa esperança, ela não está de 59 minutos para 0 minutos. A nossa esperança não está em um calendário. A nossa esperança não está em um relógio. A nossa esperança está em Cristo Jesus. E você precisa lembrar disso. Foi isso que te trouxe até aqui. Foi isso que fez de você um cristão. Foi uma fé genuína, foi uma fé autêntica. Lembra daquele instante que você teve coragem? Teve coragem para levantar a mão, que você teve coragem para assumir, para aceitar Cristo na sua vida, certo? Com certeza você foi envolvido pela graça irresistível, mas você teve coragem para dizer sim ao chamado do Senhor, teve coragem para seguir ao Senhor. Essa coragem, ela ainda está aí.
ela ainda está aí. O mundo ele vai tentar te convencer que foi momentâneo. O mundo vai tentar te convencer que ser cristão é simplesmente vir para a igreja. O mundo vai tentar te convencer que ser cristão é simplesmente deixar de fazer uma coisa, que você não precisa deixar de fazer tudo, que você não precisa transformar tudo, que você não precisa mudar tudo, que você não precisa estar mudando todos os dias. O mundo vai tentar te convencer disso e você provavelmente esteja cansado. Está cansado? Está triste, está pensativo, está cabisbaixo por causa disso? A palavra do Senhor, ela diz: se arrependa e creia no Evangelho. Se arrependa e creia na palavra do Senhor. Quantas vezes nós pregamos isso para as pessoas? Se arrependa e creia no Evangelho. Às vezes nós precisamos pregar isso para nós mesmos. Às vezes você crente, você cristão, você precisa chegar diante do espelho, olhar nos seus próprios olhos e dizer assim: rapaz, se arrependa, creia no Evangelho, se arrependa, leia o Evangelho para poder você crer. Se arrependa, fale com Cristo, escute Cristo para poder você crer. Nós precisamos pregar para nós mesmos. Às vezes nós precisamos pregar para nós mesmos. Eu, inclusive, até tem a história de um rapaz, um seminarista. Seminarista não, ele estava entrando no seminário, estava no grupo que a gente chamava de GAN, né? Era o grupo de amigos de missões. E aí tinha uma tarefa que era você preparar uma mensagem evangelística. Você sempre tinha que ter uma mensagem evangelística pronta na agulha, porque o nosso líder na época, ele levava o grupo com ele, andava com um grupinho, né, ali, andava com um grupinho, 5, 6 pessoas evangelizando e tudo, e sempre tinha uma casa em que a gente ia fazer, em que acontecia um culto. E quando chegava nessa casa, quando ele chegava na casa, ele começava o culto, e agora tá, ele chegava para um dos integrantes do grupo e disse: você vai pregar hoje. Ele dizia assim: você vai pregar hoje. E aí nós tínhamos que estar com essa mensagem sempre pronta. Mas não é uma mensagem assim extensa, não. Era simplesmente apresentar Jesus para as pessoas. E eu me lembro de um rapaz que ele foi contar um testemunho para a gente, que ele ensaiou no espelho, né? Que ele disse: não, eu cheguei em casa, eu peguei o texto, eu preparei a mensagem, e eu ensaiei no espelho, e eu comecei a pregar. E aí eu olhava para o texto, eu olhava para o espelho, e aí eu usava de algumas coisas que eu aprendi, porque a gente também dava um apoio a eles com relação à retórica, posicionamento, essas coisas, entonação. E aí ele disse que estava usando tudo isso, mas teve um instante que ele começou a falar, e ele começou a olhar para os olhos dele, para os próprios olhos, e ele começou a pregar. Começou a falar de Jesus, começou a falar do amor de Deus, de quanto nós precisamos ter coragem, quanto nós precisamos se entregar. E aí ele olhava para os olhos dele e ele disse que começou a ver os próprios olhos lacrimejando. E aí ele disse que teve um instante que parou, se ajoelhou e só chorava. Aí ele dizia para o pastor, né? Pastor, naquele instante eu experimentei o poder do Evangelho. Naquele instante eu entendi o quanto poderoso é o Espírito Santo. Porque um Zé Ninguém, falando para o mesmo Zé Ninguém, falou uma palavra tão poderosa que comoveu o meu coração. Eu jamais pensei que eu pudesse falar para alguém e alguém chorar. Mas eu me ouvi falar e eu comecei a chorar por aquilo que eu estava falando. Então, deixe de lado, deixe para trás essa história de que é você, de que é sobre você. Pregar o Evangelho não é sobre você, entregar folheto não é sobre você, dar atenção às pessoas que estão precisando não é sobre você, orar pelas pessoas não é sobre você, orar todos os dias não é sobre você, ler a Bíblia todos os dias não é sobre você, é sobre Cristo. É o plano de Cristo, é o plano de Deus, é um projeto de Deus, e Deus está te convidando, Ele te chama, Ele te regenera e Ele te chama para este plano. Te chama para este plano, te chama para trabalhar, para fazer parte, para olhar, para desfrutar do plano de Deus. Ele te chama. Se você está cansado, entenda que se você está cansado, o Senhor diz: ó, está cansado? Chega perto de mim. Vamos trocar esse fardo aí, certo? Eu vou te colocar algo leve, vou pegar o que é pesado de ti. Mas Cristo não vai te deixar sem peso.
Não vai te deixar sem peso, como muitas pessoas pregam por aí, né? Como muitas pessoas mentem nos púlpitos da vida por aí, dizendo que Deus vai levar todas as suas dores, que Deus vai levar todos os seus problemas, que Deus vai acabar com toda a sua angústia. Não é verdade. Deus, ele vai trocar com você. Deus, ele vai aliviar o seu fardo, porque ele quer que você continue carregando. Ele quer que você continue se esforçando. Ele quer que você continue perseverando. E em 2026, esse é o plano de Deus para a nossa vida. Esse é o plano de Deus para a minha vida e o plano de Deus para a sua vida. 2026 tem um monte de gente que precisa te ouvir. 2026 tem pessoas que vão orar, que vão chorar no teu ombro. 2026 tem pessoas que vão se ajoelhar contigo. 2026 tem pessoas que vão aceitar Jesus ao teu lado, que vão entender o que você está falando, e entendendo o que você está falando, vão confiar e vão colocar as suas vidas nas mãos deste Senhor. É isso que te espera em 2026. Serviço, trabalho, mas sempre ao lado do Senhor, sempre ao lado do Senhor. Nós temos grandes desafios para a nossa igreja em 2026. E quando eu falo desafios para a nossa igreja, desafios para todos nós. Para todos nós, é um ano de organização de igreja, é um ano de crescimento espiritual, de crescimento orgânico, é um ano de crescimento, significante, certo? De crescimento relevante, essa era a palavra que eu estava buscando, de crescimento relevante, relevante não para mim, relevante não para você, relevante para a comunidade. Então é um ano de grandes desafios e você precisa entender que você faz parte desta igreja, que esses desafios estão na sua vida, estão na minha vida. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, arrependa-se e creia no Evangelho. Acredite nesse Evangelho. Acredite que o Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida de todo aquele que crê, inclusive você. O Evangelho é um poder de Deus para transformar a sua covardia em ousadia. O Evangelho é o poder de Deus para transformar o teu medo em coragem. O Evangelho é o poder de Deus para transformar a tua preguiça em coragem, certo? O Evangelho é o poder de Deus para te levantar do banco, para te levantar da tua casa, para te tirar do teu conforto e para servir pessoas que tanto precisam ouvir falar do Evangelho. Acredite nisso, certo? É sobre isso, certo? É para nós que já cremos, certo? Para nós que já cremos que Cristo nos chama a viver ainda mais essa novidade de vida, certo? É Cristo em vós, a esperança da glória eterna. É isso que nós precisamos viver em 2026. Para isso que nós somos chamados para viver em 2026. Amém? Nós vamos orar. Depois de nós orarmos, nós vamos cantar uma música. Eu espero que vocês cantem também com o ministério esta música, tá? Para a gente dar andamento aí ao final do nosso culto, já seguindo aí para os últimos instantes também do nosso ano. Eu queria que você, nesta oração, inclusive eu queria até que o Daniel viesse aqui à frente fazendo um fundo musical, eu queria que você, nessa oração, baseado no que Cristo te falou hoje, você precisa ser uma nova criatura. Você já é uma nova criatura, excelente. Você ainda não é uma nova criatura, essa vai ser a sua oração. Se você não é uma nova criatura, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não disse, Senhor, me toma por completo, essa vai ser a sua oração nesse instante. Eu não vou falar para você repetir, vou deixar você bem a sós com Deus. Esquece quem está do teu lado direito, quem está do lado esquerdo, quem está na frente, quem está atrás. Esquece. É você e Deus. Daqui a pouquinho você vai fechar os olhos. Daqui a pouquinho. Quando você fechar os olhos, você vai falar com Deus. E se a sua vida ainda não está nas mãos desse Deus, coloca ela nesse instante. Faltam 14 minutos para você entrar em 2026 sendo do Senhor. Olha que oportunidade. Quanto tempo na sua vida você já teve para ser do Senhor? Aproveita esses poucos minutos. Aproveita esse instante e diz assim, Senhor, eu quero entrar em 2026 sendo completamente teu. Eu quero entregar a minha vida completamente ao Senhor. Essa vai ser a sua oração se você ainda não tem uma nova natureza em Cristo Jesus. Se você já tem, a sua oração vai ser pensando nos dois outros pontos. O que você tem buscado? O que tem sido prioridade na sua vida? O que você tem desejado para a sua vida? No que você tem pensado?
aquilo que você pensa, define o cristão que você é. Deus quer ouvir de você essa resposta. O que você tem pensado? O que você tem buscado? Deus espera essa resposta de você nesse instante. Deus espera a resposta também se você quer mudar. Para você mudar, você precisa dizer para o Senhor: Senhor, eu quero estar na tua sombra. Eu quero estar escondido. Eu quero estar nos teus braços. Claro que você não vai entregar a sua vida para o Senhor, porque isso você já fez. Mas em vez de você entregar, nesta oração você vai ter que jogar muita coisa fora. Eu peço que você faça a oração dizendo: Deus, eu não quero mais isso na minha vida. Diga algumas coisas que você não quer mais na sua vida para o Senhor. Joga isso tudo fora. Joga isso tudo fora. Vamos orar nesse instante. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e fale com Deus. Lembre-se que é você e o Senhor. Não desperdice esse instante. Não desperdice esses últimos minutos do ano. Deixa tudo aqui. Tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Deixa tudo para trás. Pede forças ao Senhor. Acredita no Evangelho. Fala com Ele. É você e Ele nesse instante. Querido e amado Deus, quantas coisas, Pai, nós não precisávamos deixar neste ano. Deus, quantas pessoas olharam nos nossos olhos nesse ano e esperaram de nós uma palavra edificadora. Aquela pessoa, Deus, que nós estamos lembrando nesse instante, aquele jovem, aquela jovem, aquele senhor, aquela senhora. Eu poderia ter falado, Senhor, nós poderíamos ter falado. Nós sabíamos o que falar, nós não falamos. Esse medo, joga fora esse medo, Senhor. Eu jogo fora com minhas forças, mas ele fica pertinho de mim. Eu pego ele de volta. Então Deus, arranca isso de mim e joga para bem longe, Senhor. Joga tão longe que eu não possa nem lembrar que um dia eu tive medo de falar do Evangelho. Ó Senhor, o que dizer dos vários e vários dias deste ano em que nós acordamos e anoitecemos sem falar contigo? Que vergonha, Deus. Que vergonha dizer que servimos a um Deus que é soberano. Que vergonha dizer que servimos a um Deus que é onisciente. Nós sabemos que Ele está todos os instantes ao nosso lado. Mas como já dizia Bultmann, muitos vivem como se Ele realmente tivesse morrido. Como se Ele realmente já não existisse mais. E infelizmente, muitos destes são cristãos. Ó Pai, joga fora essa cegueira espiritual, joga fora essa preguiça de orar, joga fora essa mania podre, essa mania feia, essa mania tenebrosa que o crente tem. Joga fora esse costume, esta praga
que tem no crente de esquecer de orar. O que é isso, Senhor, em nós? O que é isso, Senhor, na tua igreja? Como que o teu povo, que os teus servos, que são constantemente orientados pelo Senhor, não falam contigo? Deus, 2026 não pode ser assim. Que essa história possa mudar em 2026. Que sejam 365 dias de oração. Que sejam 365 dias de leitura bíblica. Que nós possamos ler, mesmo que às vezes a gente não entenda. Mesmo que às vezes a gente diga: Espírito Santo, eu li e não entendi nada, o Senhor vai ter que me explicar. Mas que a gente esteja ali, agarrado com a nossa Bíblia. Algo tão precioso que chegou até nós. Ó Pai, é um triste relato, mas muitos crentes hoje não abrem a Bíblia nem no culto. Ó Deus, há um tempo atrás nós dizíamos que eles abriam a Bíblia só no culto. Hoje, Pai, tem pessoas que simplesmente não acessam as Escrituras no seu telefone, porque nem tem um aplicativo instalado. Ó Senhor, deixa isso para trás, deixa isso em 2025, faz nova todas as coisas, aplica, nos leva a uma novidade de vida. Nós já temos uma nova natureza, mas nos ajuda, nos conduz a buscar as coisas do alto, nos conduz a pensar nas coisas do alto, nos conduz a dar prioridades nas coisas do alto. Oh Deus amado, deixa isso para trás, não pode continuar assim. Que todos os irmãos nesse instante, Pai, estejam te dizendo: me perdoa, Deus, por cada dia que eu não orei. Me perdoa, Deus, por cada dia que eu não li as Escrituras. Me perdoa, Deus, por aquela pessoa que esperava o Evangelho de mim. Aquela pessoa que veio em busca de mim para ouvir o Evangelho. Aquela pessoa que me provocou para ouvir o Evangelho e nada falei. Ó Pai, nos perdoa por todas as nossas faltas, conscientes ou inconscientes deste ano. Limpa o nosso coração. Deus, perdoa, Deus, para aqueles que tinham compromissos com o Senhor, firmados com o Senhor para este ano, e até esqueceram desses compromissos, ou aqueles que lembram, mas não cumpriram. Deus, nos perdoa pelos votos que nós fizemos contigo para 2025 e não foram cumpridos, não foram executados. Nos perdoa pela nossa infidelidade, nos perdoa pela nossa indiferença a Ti. Nos perdoa, Deus, por nós tamparmos os nossos ouvidos para não Te ouvir, fecharmos os nossos olhos para não Te ver. Nos perdoa, Pai, nos perdoa. Oh Deus, que tudo isso fique em 2025. Que em 2026 nós possamos viver como nós somos, tendo uma nova natureza, buscando as coisas do alto, pensando as coisas do alto e escondido em Cristo Jesus, para que quando Cristo for glorificado, nós possamos ser glorificados com Ele também. Esta é a nossa oração, Pai. Nós te pedimos, te oramos, te rogamos, te suplicamos, nos humilhamos diante do Senhor e fazemos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meu irmão, minha irmã, se a sua oração foi: Cristo, minha vida está nas tuas mãos. Se você em sua oração entregou a sua vida ao Senhor, depois você me procura para a gente conversar, para nós orarmos juntos, para me lhe dar um abraço. Se bem que eu vou te abraçar de qualquer jeito, então, mas me procura e me fala, tá bom, a decisão que você tomou. Meus irmãos,